Está começando mais um Palavra e Louvor. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Santo, Santo. Quero te ver. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder
sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados jovens. Quem está falando é o irmão Bruno Chagas. Hoje inicia-se um novo tema dos devocionais. O tema é Dai a César o que é de César. Esse tema aqui não vai ser um tema tão prolongado igual foi os últimos temas nos últimos 2 meses. Vai ser um pouquinho mais curto, mas vai valer a pena. O episódio de hoje é: devemos pagar imposto? Vem comigo. O imposto é um recurso que é arrecadado pelo governo e esse recurso é destinado a obras de infraestrutura, serviço de saúde, segurança pública, educação, entre outros. O imposto ele é um tributo legal por lei e, por isso, um tributo obrigatório e cobrado pelo governo. O não pagamento desses impostos pode gerar multas e até mesmo a punição legal. Dentre esses impostos, dividem em vários impostos, temos IOF, IPI, IRPF, IRPJ, COFINS, PIS, CSLL, INSS, ICMS, IPVA, ITCMD, ITBI, tem mais alguns aí, tem muitos na verdade, tem bastante impostos, né? Esses federais, estaduais, municipais, né? Então, tem bastante imposto no governo do Brasil. Dada essa alta carga tributária, vem a nós, creio que já veio a vocês também a questão: devemos pagar o imposto? Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, porque vocês estão me pondo à prova? Mostre-me uma moeda usada para pagar o imposto. Eles mostraram um denário. E ele perguntou: de quem é esta imagem a esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Mateus capítulo 22, versículos 17 a
22. Creio que eu já poderia encerrar o devocional por aqui. O texto apresentado em Mateus, ele é muito claro. De fato, devemos sim pagar o imposto. Darmos do governo o que é do governo e darmos a Deus o que é de Deus. Fica evidente que devemos submeter ao governo. Como vimos claramente, a Bíblia nos encoraja a pagar impostos. Portanto, nós, como bons servos, devemos submeter a Deus e a sua palavra e, portanto, pagar os nossos impostos. E que Deus nos abençoe, nos dê as condições para podermos pagar os impostos que nos são cobrados. Amém? Fui. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados jovens. Aqui quem está falando é o irmão Bruno Chagas. Vamos com mais um devocional. O tema dessa semana é Dai a César o que é de César. O episódio de hoje é declarar ou não declarar, eis a questão. Vem comigo. Você já declarou o seu imposto de renda ou ainda não? Vai declarar ou não vai declarar? Eis a questão. Se caso você vai declarar e não declarou, lembre-se que você tem até o dia 31 de maio. Não perca esse prazo. Para quem não sabe, o imposto de renda é um tributo federal aplicado anualmente, graças a Deus, sobre a renda de cada brasileiro. E a explicação, o motivo, o propósito, por que é cobrado anualmente um imposto sobre a renda brasileira é um cunho social. A ideia é que uma parcela da população que tem rendimentos maiores contribuam mais para o governo, a fim de que essa contribuição gere melhorias na qualidade de vida de toda a população ou daqueles que são mais necessitados. É muito comum, você deve ter ouvido já, talvez o seu pai ou sua mãe, até você mesmo já cogitou a ideia de sonegar esse imposto, de não declarar o imposto de renda, porque a possibilidade de cair na malha fina é pequena, Já deve ter ouvido outras desculpas ou argumentos em relação ao imposto de renda. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa de Jesus, foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram os tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vão ao mar e jogue o anzol, e tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Mateus capítulo 17, versículos de 24 a 27. Eu vou dar aqui o pano de fundo para compreendermos melhor. Na lei judaica, lá em Êxodo 30, existe uma lei do imposto do templo, no qual é exigido anualmente o pagamento desse imposto. E a questão aqui é que Jesus era o Senhor do templo.
E Jesus argumenta ali, olha, né? Se estão cobrando do filho dos outros, né? Logo os filhos estão isentos. Ou seja, Jesus estaria isentando eles de pagar um imposto. De certa forma faz sentido, né? Pois Jesus era o Senhor do templo. Mas a sabedoria de Jesus, Jesus sendo Deus, correto, faz com que eles não escandalize, né, os cobradores de impostos. Não deixe que eles achem uma coisa errada em Cristo, algo para falar mal ou algo para acusar a Cristo. Logo, Cristo provê ali as 4 dracmas, né, para que pagasse tanto o imposto dele quanto o seu imposto. Da mesma forma funciona com um cristão, e no caso aqui do tema de hoje, o imposto de renda. Para que não escandalize, né? Imagina você como um cristão sendo pego na malha fina, ou você defender a sonegação de impostos sendo um cristão. O que vai diferenciar você daquele que está no mundo afastado de Cristo, se você e ele sonegam impostos? Não faz sentido. Busque, meu amado jovem, busque, meu amado irmão, estar irrepreensível diante de Deus, né? Busque que as pessoas não encontrem nada para lhe acusar, não se escandalizem com a sua rebeldia, com a sua desobediência, como nós comentamos ali no episódio número 1, no qual dai a César o que é de César, né? Portanto, né, se programe ali, se prepare, saiba que os impostos ali anuais, né, já tem o seu cronograma pronto já, né? Então se prepare para poder pagar cada um deles, né? Não seja motivo de escândalo, amado jovem, meu amado irmão. Que Deus nos abençoe e novamente que Deus nos dê condições para podermos pagar os impostos devidos ali cobrados pelo governo. Amém? Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos adoradores. Ando aqui trazendo mais devocional para vocês, mais uma reflexão. E hoje a gente vai falar sobre o tema por que eu devo obedecer às autoridades, né? E é muito interessante isso, porque talvez a gente olhe para as autoridades e veja algumas injustiças e a gente pensa, né, reflete, por que eu deveria obedecer às autoridades, sendo que na autoridade não existe justiça, não existe a vontade de Deus e não existe o amor de Deus, né? Mas a gente vai refletir sobre um texto que a gente vai ler lá em Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 5 ao 7. Abram comigo porque vai querer dizer aí você não está sabendo. Diz assim: portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministras de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pague a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Ele coloca alguns pontos aqui, né? O sujeitar às autoridades, não só pelo meio da punição, mas também pela consciência, né? Qual consciência? A nossa consciência com o homem? Não, a nossa consciência contra Deus, com Deus, né? A gente tem que refletir e pensar de como está a nossa postura, a nossa visão perante Deus. Que ele até coloca, né? Por isso que vocês devem pagar impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, né? Então, se a autoridade está ali, imposta, é porque Deus colocou ali, é porque Deus preparou aquela pessoa ali, né? Aí você pensa, mas Deus vai preparar uma pessoa ruim para estar lá. Deus colocou o povo na Babilônia, colocou eles em meio a Nabucodonosor, um rei que foi idólatra e pecador. Mas ele colocou o povo ali, né? E a gente tem que entender que, independente, nós fazemos aquilo que é correto. Claro que algumas coisas, se forem contra a nossa fé,
Aí existe uma diferença. Mas a gente precisa saber separar isso, né? Nós precisamos obedecer a lei dentro daquilo que a palavra pede. Isso vai fazer que nossa consciência esteja pura e limpa perante a Deus. Que esse, de fato, é o nosso desejo, nosso dever. E é isso. E saber dividir, né? O que é de Deus é para Deus e o que é para os homens é para os homens, né? Fazer aquilo de acordo, tanto que ele coloca. Paguem tudo que é devido. Quem tributo, quem imposto, quem respeita, quem honra, honra. Né? Então nós não somos daqueles que ficam em dívidas, nós não somos daqueles que envergonham o santo nome de Deus através das nossas atitudes, até mesmo o fato de nós devermos os outros, isso é um modo de envergonhar o nome de Deus, porque nós carregamos um nome, uma responsabilidade. Então, isso de fato é importante também. Não deve ser levado como algo leviano ou um descuido em relação à nossa fé. Certo? Então é isso. Vamos fazer a oração. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, graças a Deus por mais um dia, graças a Deus pelo seu amor, pelo seu infinita misericórdia. Que as pessoas bem, Senhor, te dê amado. Oramos para cada vez mais te buscar e te ter no nosso coração, Pai. É isso que pedimos, que o Senhor possa nos guiar ao seu conhecimento e à sua verdade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. É isso, valeu. E não se esqueça, Jesus é meu mano e pode ser o seu também. Falou. Salve, bom dia, boa tarde, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que nos ouve. E como de costume, aquela recomendação tradicional de que você ouça os áudios anteriores, pois isso vai te ajudar não só a compreender um pouquinho melhor esse áudio, mas também os áudios vão trazer a você um pensamento altivo, vão trazer a você argumentos e até mesmo abrir um pouquinho mais a mente para que você fale das coisas do Senhor para as pessoas à sua volta, para as pessoas com quem você tem contato. E também esses áudios, além de ser edificantes para a sua vida, também pode ser útil para que você pregue o Evangelho, para que você repasse algumas informações e divida também esses devocionais. Com toda certeza, ele vai trazer algo frutífero espiritualmente para você. Dito isso, vamos ao devocional de hoje. O tema dessa semana é Dai a César o que é de César. E o episódio de hoje, episódio 4, mas e a corrupção no governo? Pois bem, hoje em dia, no Brasil, com o jeitinho brasileiro que nós conhecemos muito bem, é difícil você encontrar uma esfera na qual você possa participar ou que você esteja inserido que não haja corrupção. A corrupção nada mais é do que aquilo que foge do que é o ideal ou do que é o certo. Exemplo, você vai encontrar, por exemplo, até na fila para uma alimentação, se você estiver na escola, na faculdade ou em qualquer lugar, uma pessoa que vai lá e cede o lugar dela na fila para aquela outra pessoa, para uma outra pessoa adentrar. Consequentemente, em vez daquela pessoa pegar a fila como todo mundo, ela ganha vantagem sobre todos os outros que estão para trás dela. E isso acontece no dia a dia, isso acontece no pedágio, na fila do pedágio, no supermercado. A corrupção, por incrível que pareça, hoje em dia o brasileiro tem a corrupção como uma coisa de glória, né? A pessoa fica feliz em passar outra para trás, a pessoa fica feliz em cortar a fila do supermercado, a pessoa fica feliz se no próprio supermercado ela recebe troco a mais ou paga mais barato de uma forma totalmente injusta em algum produto de determinado valor. A pessoa prefere comprar algo roubado ao invés de comprar, de guardar um pouquinho, de se economizar, de se estreitar um pouquinho nas suas finanças para adquirir um determinado produto ou algo que ela almeja e deseja. Isso
é natural do brasileiro e historicamente é herança do povo português, porque o Brasil começou assim. Por incrível que pareça, boa parte de terras, tesouros que foram trocados com os índios foram trocados de maneira muito injusta. E haviam índios que ganhavam espelhos e davam pedras de ouro para os portugueses quando eles chegaram aqui no Brasil. Então, portanto, o jeitinho brasileiro que nós conhecemos hoje é uma herança dos portugueses, assim como também boa parte da questão religiosa. O catolicismo hoje é no Brasil a maior religião porque foi os colonizadores, quando chegaram no Brasil, catequizaram os índios, catequizaram os escravos e, pelo volume e pressão inserida na sociedade daquela época, foi se protelando até os dias que nós estamos hoje. Porém, à medida que nós buscamos o conhecimento, que buscamos entender a verdade de Deus, nós vamos deixando de lado essas bagagens. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente importante que fique muito claro, que você tenha muito entendimento, justamente para não só justificar o porquê você toma determinadas ações, porque você vai ser questionado quando você for honesto ou quando você fizer algo que não prejudica as pessoas, vão te questionar. E quando você tiver a oportunidade de fazer o mal e você não fizer, e você tiver a oportunidade de ser desonesto e você não for, as pessoas ainda vão dizer que você é bobo, que você é ingênuo, que você teve a oportunidade de ter uma determinada vantagem e você não fez uso dela. Pois bem, parabéns. Todas as vezes que você sofrer esse tipo de, digamos assim, acusação, você está sendo acusado pelo mundo, mas você está sendo muito bem visto por Jesus Cristo. Dito isso, vamos à leitura que se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Não diz com parte da piedade ou com parte da dignidade, pois os homens que nos lideram, o presidente, ou até mesmo um juiz de direito de uma causa, ou até mesmo o governador, ou todos os cargos políticos, todos os cargos de autoridade, até mesmo o diretor da escola, o reitor da faculdade, o gerente da empresa, todas essas pessoas, muitas das vezes, elas tomam decisões e elas podem ter atitudes que podem sim influenciar diretamente na vida de uma família. Um pai de família, quando ele é mandado embora da empresa na qual ele trabalha, gera transtornos absurdos, geram consequências na qual ele vai precisar não só buscar outro emprego, mas ele ainda precisa prover o sustento da família. Portanto, quando essas pessoas tomam decisões, as decisões influenciam diretamente em todas as pessoas. Mas por que a gente precisa orar por essas pessoas e precisa que elas estejam bem para fazer esse processo, para governar, para direcionar o povo? Pois todas as vezes que algum país, alguma região encontra um ditador, por exemplo, aquele líder pode dificultar a vida das pessoas a tal ponto que as pessoas deixam de se voltar para Deus. Imagine como, por exemplo, deve ser a vida de uma mulher, mãe solteira, de 2 filhos, que está desempregada, sofrendo perseguição e ainda por cima tendo que pagar todas as contas, prover alimentação e não tem com quem contar. Esse é um exemplo clássico de como as políticas podem dificultar ainda mais a vida das pessoas. Numa situação de extrema dificuldade, o ser humano tende a fazer coisas e principalmente erros, né? Comete erros, faz atrocidade, diz coisas que muitas das vezes magoam aqueles que vão ouvir porque ela está realmente numa fase da vida muito complicada e também pode, por exemplo, roubar, matar, ser agressivo, hostil, justamente por estar vivendo numa situação de limite extremo. E sem falar que uma pessoa no limite extremo é muito difícil dela se lembrar do Senhor. Muito pelo contrário, é muito mais fácil da pessoa blasfemar contra o Senhor numa situação de dificuldade e dor. Por esse motivo,
a importância de que os líderes estejam em plenas condições e tenham inclusive os corações tocados por Deus para que eles façam aquilo que realmente é importante para a sociedade, que é importante para o país, para a cidade, enfim, que é importante para todo mundo. Um exemplo bem clássico é o caso do rei Saul e o rei Davi. O povo do judeu, muito tempo depois da libertação que eles tiveram em relação ao Egito, solicitaram a Deus que eles tivessem um rei. Eles precisavam de um rei, eles queriam ter um rei, e o rei que eles escolheram era o rei mais alto, o mais bonito, conhecido como Saul, que não foi um bom rei. E por conta disso, o povo sofreu inúmeras consequências até que veio Davi, que esse sim, ungido por Deus e escolhido por Deus e não pelo povo. Com isso, Davi, que tinha Deus em seu coração, reinou de uma forma em que o povo sobressaiu, teve condições, qualidade de vida, viveu de forma justa e recebeu tudo o que era realmente necessário para se ter uma vida digna. Portanto, inclusive, quando nós formos votar ou quando nós formos agir em qualquer cenário de realidade política, é de extrema importância que nós oremos para que Deus nos conduza, mas também oremos para que Deus conduza os homens que estão à frente. E lembre-se sempre, Jesus é meu mano e também pode ser o seu. Salve, bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que nos ouve. E como de costume, gostaria de recomendar a você que, se não ouviu os áudios anteriores, dá uma pausinha aqui, volta lá, ouça com atenção, vai te ajudar a meditar bastante na palavra do Senhor e trazer a você pensamentos muito frutíferos e principalmente o entendimento sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Dito isso, vamos ao devocional de hoje. Nessa semana estamos falando sobre o tema Dai a César o que é de César. Episódio 5 é E a corrupção na igreja? Para deixar bem claro, tentar expressar de uma forma bem clara para que a gente tenha realmente um entendimento. Para responder essa pergunta, precisamos primeiro responder outras perguntas, como por exemplo, de qual igreja nós estamos falando? A igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo, que inclusive nós portamos no nome a Igreja de Cristo. Ou qualquer outra igreja, placa, denominação, seja lá como você estiver pensando ou como for comum falar por onde você costuma viver. Dito isso, vamos entender o seguinte: a igreja de Jesus Cristo é a igreja que Cristo idealizou, a igreja pela qual Cristo morreu e foi iniciada pelos apóstolos, que mais precisamente na Bíblia em Atos 2. O capítulo 2 de Atos deixa bem claro quando Pedro é usado por Cristo, por Deus, e é selado inclusive com o Espírito Santo, fala em outras línguas, não só Pedro, como todos os apóstolos, falam na língua das pessoas que estavam ali. Existiam pessoas de todas as nações. Imagina uma reunião da ONU, em que uma pessoa está lá na frente, falando alguma coisa, e cada um estivesse com o selo, ou digamos com o Espírito Santo, soprando em seu ouvido, na própria língua da pessoa que estava ouvindo. Imagine você ir em um lugar em que a pessoa fala em inglês ou em alemão, em qualquer outra linguagem, e você ouve ela falando no seu idioma. Foi isso que aconteceu. Tudo que os apóstolos diziam lá na frente, nessa reunião, as pessoas que estavam em volta ouviam na própria língua. Legal isso, né? Quando a gente entende isso, deixa bem claro que antes mesmo disso acontecer, Jesus havia deixado claro que isso aconteceria. Quando a gente olha lá no primeiro versículo separado para a meditação de hoje, em Mateus 16, 18, 20, Pedro acabava de dizer, né, quando Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? Cada um deles vai respondendo alguma coisa. Olha, estão dizendo que o Senhor é Elias, que o Senhor é mais um profeta. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Depois que Pedro responde isso, você pode inclusive aprofundar um pouquinho lendo esse trecho todo, do 13 ao 20,
Mas o que eu vou destacar para a gente meditar hoje se encontra no 18 e no 19, que diz o seguinte: E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui no 18, a palavra Hades nada mais é do que pode ser traduzida por inferno, sepulcro, morte ou profundezas. Era na linguagem que era do momento ali, né? Para eles, todo mundo entendia o que era Hades, como a gente entende, por assim se dizer, o que a palavra inferno significa. Inferno é o lugar onde ninguém quer ir. E lá, naquela época, a palavra que eles mencionavam sempre que falava-se do inferno era a palavra Hades. Se você for assistir alguns desenhos da Disney, principalmente Hércules ou aqueles voltados para os guerreiros da região de Atena, da região da Grécia, essa é uma palavra muito comum. No entanto, que na Bíblia, durante em vários momentos, você vai encontrar a palavra gregos e judeus. E existiam porque os povos eram próximos, né? Em um determinado momento se aproximaram e assim fluiu. Inclusive, o cristianismo que nós conhecemos, o Novo Testamento todo, é praticamente iniciado na língua grega. Por isso que é importante conhecer um pouquinho desses detalhes. Voltando para o devocional. Cristo deixa bem claro que Pedro terá as chaves, ou seja, vai dar início, abrir as portas da igreja, e que sobre a afirmação que ele fez de que Jesus é o Cristo, a igreja começaria acima dessa informação, em cima dessa informação, dessa afirmação. Quando é constatado, que é provado, os apóstolos têm o entendimento, pronto, começou a igreja do Senhor. O projeto do Senhor e o ministério do Senhor começava ali. Dali em diante, até chegar em Atos 2, quando eles vão falar na própria língua e cada um que está presente ouve na sua língua mãe, começa-se a igreja. Foram convertidos, mais de 2.000 pessoas foram convertidas e ali deu-se início na igreja de Cristo. Começou ali. Pois bem, dito isso, fica muito mais claro para a gente entender. A igreja de Jesus Cristo não é corrompível. Não é possível que haja corrupção na igreja. O que pode acontecer são erros humanos por algum motivo, a pessoa no individual cometer alguma falha, e isso vai acontecer com todos os seres humanos. O único ser humano que andou por essa terra que não errou, que não cometeu falha, foi Jesus Cristo. Portanto, a igreja do Senhor hoje, ela é conduzida aqui na terra por seres humanos, por homens falhos, seres humanos pais de família, como qualquer um outro pai. Portanto, é bem provável e possível. A diferença é como vamos lidar com os erros dessas pessoas. Muitas das vezes, a gente pode olhar mais para a pessoa do que para a função que ela tem dentro da igreja, do que para Jesus Cristo, que aí seria uma falha terrível nossa. Olhar mais para um homem do que olhar para Jesus Cristo. Portanto, independente do que aconteça, é importante sim analisar caso a caso, mas principalmente à luz da Bíblia. Não leve ao extremo, porque erros vão acontecer, mas ao mesmo tempo não deixe também passar demais, porque isso pode prejudicar uma série de fatores, uma série de pessoas. É importante entender como os nossos irmãos observam determinadas coisas. Por isso que ser líder da Igreja de Cristo é realmente uma missão muito importante. E tem sempre pessoas olhando, observando, mas você, em qualquer fase que você esteja, ou em qualquer momento, ou até mesmo em qualquer parte da igreja, também é importante. O exemplo que você dá para as pessoas que estão à sua volta também é importante, porque você também é um sacerdote daquela verdade que Jesus Cristo nos deu quando morreu por cada um de nós na cruz. Dito isso, e já tomando rumos finais do devocional de hoje, vamos, por favor, fazer uma leitura que se encontra lá em 1 Coríntios 15, versículos de 53 a 58, que diz o seguinte: Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória?
Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Confirmando que, não importa o que aconteça no trajeto, a nossa caminhada pode ser muito difícil, vamos ver, viver, sentir inúmeras coisas, mas tudo está ligado a para qual lugar você está olhando. Se você estiver olhando para homens, se você estiver olhando para pessoas, certamente em algum momento você vai ver alguma coisa que pode desviar a sua atenção. Mas se você continuar olhando para aquele que é perfeito, completo, verdadeiro, único, que morreu por você na cruz, um carpinteiro chamado Jesus. Se você continuar olhando somente para ele, pode ter certeza que o que acontecer em volta, ao invés de você se preocupar com o que aconteceu, você pode muito bem ser instrumento do Senhor para ajudar aquela pessoa a se levantar. E ainda assim, você pode muitas das vezes não ser bem visto. Mas se o seu olhar continuar para Jesus Cristo, a sua vitória é certa, pois é Ele quem morreu por você e não nenhuma outra pessoa. Com foco em Cristo, você com toda certeza vai fazer parte da igreja incorruptível de Jesus Cristo. E lembre-se sempre, Jesus é meu mano e também pode ser o seu. Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe a todos. Hoje vamos de mais um tema, Dai a César o que é de César. Episódio número 6, honesto com Deus, mas desonestos com os homens. Será possível sermos honestos com o Senhor e desonesto com os homens? Quando pensamos, nessa palavra honesto, o que se refere, Se refere ao caráter, de uma pessoa, um proceder dentro de regras, uma ética aceita, ali dentro de uma sociedade. Então, quando pensamos em pessoas e observamos até o modo das pessoas agirem com honestidade, com respeito, é louvável, É algo de se admirar, A pessoa, vou dar um exemplo, a pessoa perde uma carteira com dinheiro, a outra pessoa encontra e entrega intacta, do mesmo jeito. Ou a pessoa vai no mercado, na hora de receber o troco, a pessoa recebe aquele troco a mais, observa que recebeu o troco a mais, mas devolve ali para a atendente. É legal, quando observamos isso. E devemos agir assim, porque isso agrada a Deus. Mas quando observamos ser honesto com Deus e desonesto com os homens, como seria isso? Eu gostaria de ler primeiro uma passagem que eu fiquei pensando sobre isso em Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim, vai falar sobre Ananias e Safira, Atos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes.
Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então aqui vai falar sobre esse casal, né, que vendeu uma propriedade, só que a mulher e o esposo entraram em acordo ali. Para quê? Para ficar com uma parte daquela propriedade. Mas quando foram levar ali aos pés dos apóstolos, eles mentiram, não é? Eu vou até ler aqui, ó, de novo, versículo 2. Mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então ele mentiu ali, né? Falou que vendeu por um valor, só que ele vendeu por outro valor e ainda ficou com uma parte, sendo que aquela propriedade era dos dois. Eles poderiam chegar muito bem ali aos pés dos apóstolos e falarem assim: olha, eu vendi por X, mas eu não vou dar esse valor todo. Eu gostaria de dar uma parte porque eu vou ficar com uma parte. Era deles e não tinha problema nenhum disso. Mas não, eles falaram que venderam por um valor, mentindo, sendo que eles ficaram com uma parte ainda. Isso aqui, Pedro aqui deixa bem claro, vocês não estão mentindo aqui para nós, vocês estão mentindo primeiramente para Deus, porque através dessa atitude errada de Ananias e Safira, Deus estava observando o coração. Eles permitiram que Satanás entrasse no coração deles. E veio o quê? Veio a morte. O salário do pecado é a morte. A morte veio até Ananias e até Safira. Então aqui, quando pensamos aqui, poxa, mas eles fizeram algo legal, eles venderam a propriedade, eles levaram ali, eles depositaram no pé dos apóstolos ali. Pô, parece algo bom, mas por detrás disso havia uma mentira. Então, aquilo até que parecia ser bom, realmente não era bom. Aquilo era mentira. Então, aquilo ali era algo de ruim que trouxe morte para os dois, porque os dois estavam em pecado. Então, nessa questão de sermos honestos com Deus, mas desonesto com homens. Só mais uma passagem para a gente concluir. Em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem não vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. De novo, desculpa, vou ler novamente. 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, devemos amar primeiramente Deus, mas também devemos amar o nosso irmão, né? Então, conforme somos aqui honestos com os nossos irmãos, acredito também estamos sendo honestos com Deus através das nossas atitudes. É a mesma coisa. Se odiarmos o nosso irmão a quem vemos, como vamos amar a Deus a quem não vemos? Então é interessante isso. Então o nosso caráter, as nossas atitudes,
né? Tem que ser totalmente diferente com o nosso irmão, né? A forma de agirmos com ele, a forma de tratarmos o nosso irmão. E isso sim, consequentemente, vai agradar a Deus. Vamos estar sendo honestos com o Senhor. Espero que essas duas passagens nos ajude cada vez mais procurarmos sermos melhores, primeiramente para o Senhor e, consequentemente, também para os nossos irmãos. Muito obrigado a todos, que todos tenham um ótimo final de semana. Que Deus abençoe. Dai a César o que é de César. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Bruno. Hoje, no final desse tema, dessa semana, vamos falar sobre a conclusão do que vimos durante essa semana. Durante essa semana, a gente trabalhou o tema Dai a César o que é de César, que é referente aos impostos, pois, mesmo nós, como cristãos, depois de vermos o que as pessoas podem acabar fazendo com o nosso dinheiro, a gente fica um pouco balançado se é cristão ou não realmente pagar os tributos, se realmente a gente está fazendo bem referente a isso. Bom, antes de falarmos a conclusão em si, vamos então entendermos sobre o que falamos. No primeiro episódio falamos se devemos pagar imposto. A resposta, é claro, ficou como sim. Afinal, dai a César o que é de César, se é de César o imposto, se é de César a moeda, então dê a César. A quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito. No episódio 2, a questão de declarar ou não declarar. Eis a questão. É a questão do imposto de renda, se cada um não fez o seu. É bom fazermos para não cairmos na ideia da malha fina. Foi dito isso sobre... Porque não é bom para a imagem do cristão acabar caindo na malha fina. E se não é bom para a imagem do cristão, que é quem está imitando Cristo, a gente vê isso como bom para a imagem de Cristo? A resposta é sim, é não. Não devemos cair na malha fina, pois isso vai acabar prejudicando não só a nossa imagem. Se fosse a nossa imagem, não teria problema nenhum. Afinal, os homens, eles são ruins. A humanidade, ela é ruim, ela faz coisas ruins. Mas a questão é que nós estamos desonrando alguém que é muito maior do que nós, é Deus. Então, declarar ou não declarar é sim declarar, pois você vai estar ali honrando a imagem de Cristo, honrando a memória de Cristo, o qual não se alegra de nós estarmos sonegando, pois isso vai ser ruim até mesmo para nós mesmos no futuro, mas principalmente vai ser ruim para a igreja em si. Como você vai atrair pessoas de fora, sendo que você faz coisas erradas? Que tipo de cristão, que tipo de Deus é esse que aprova as coisas erradas? Bom, no episódio 3 falamos sobre por que devo obedecer às autoridades. Nós vimos lá que as autoridades foram instituídas por Deus. Deus, ele coloca os nossos governantes acima de nós, sejam eles quais forem. Foi também falado sobre a ideia dos judeus irem para a Babilônia. Eles foram colocados lá. Então, por mais que eles consideravam o governante ali ruim, e ele era realmente ruim, Deus o colocou porque ele necessitava estar lá. Tem uma frase que eu gosto particularmente, que é: eu estou onde estou
porque eu passei por onde eu deveria passar. Então a questão é, o que aconteceu na minha história faz parte de quem eu sou hoje. Seja isso governantes ruins ou não. No episódio 4 vemos, mas e a corrupção do governo? No final, entendemos que isso não necessariamente não tem a ver com a gente, a corrupção do governo. Nós fazemos o que nos é devido. A corrupção do governo é a corrupção dos homens, o que vai ter em qualquer governo que você for. Qualquer governo do mundo vai ter alguma coisa errada. E a questão da corrupção do governo é questão do problema, vamos colocar que são problemas do mundo, coisas que não devemos nos preocupar sobre essas coisas, que por mais que isso vai sim nos afetar, vem nos afetando, principalmente para quem mora no Brasil sabe, isso é uma coisa que, por mais que incomode, a gente não deveria ficar colocando isso como uma pauta principal na frente do cristianismo. No episódio 5, e a corrupção na igreja? A corrupção na igreja pode ter, talvez em igrejas, a ideia da igreja de Cristo, ela não tem corrupção. Se você é corrupto na igreja de Cristo, você já não é mais da igreja de Cristo. Esse é o ponto principal ao qual roda essa pauta. A corrupção na igreja é uma coisa que, infelizmente, pela questão dos homens, pode acabar tendo, mas saiba que no final todo mundo tem o seu jugo, né? Estou sendo um pouco mais direto aqui para não ficar um áudio muito extenso. Episódio 6. Honestos com Deus, mas desonestos com os homens? Bom, resumidamente, não tem como você ser honesto apenas 50% de você. Eu sou honesto com Deus aqui, eu faço as coisas para Deus, mas quando se trata desses assuntos aqui, eu não sou tão honesto. Eu achei um dinheiro, acho que eu não vou devolver não, mesmo sabendo de quem é. Foi perdido, então não faz falta. Então, resumidamente, não tem como você ser honesto em uma parte e desonesto em outra. Se você é desonesto, você é desonesto. Se você é honesto, você é honesto. Bom, concluindo o tema de hoje, dai a César, o tema da semana, dai a César o que é de César, a gente entende nesse momento que o imposto é algo que nós devemos pagar não só por nós, mas também para a imagem de Deus, para não gerar atritos com a sociedade, e que isso pode assim passarmos por baderneiros, por pessoas ruins, e que isso vai trazer algum malefício à imagem de Cristo. Entendemos que os governantes estão acima de nós e que nós devemos respeitá-los, nós devemos obedecê-los, na verdade, e que, mesmo que seja um governante ruim, ele está lá por um motivo. Entendemos na questão da corrupção, ser desonesto no mundo, mas honesto com Deus, na corrupção da igreja, e que estas são coisas que não fazem parte da igreja de Cristo. Se essas pessoas praticam isso e não se arrependem disso, elas não são da igreja de Cristo. Bom, esse foi o tema da semana, espero que tenham gostado. Se algum áudio em algum momento ficou em dúvida, recomendamos que vocês chamem o devido locutor do áudio, que assim ele irá esclarecer a dúvida. Por esse áudio é isso, espero que tenham entendido. Tenham uma ótima semana. Não esqueçam que Jesus é meu mano e pode ser seu também. Muito obrigado. Está ficando por aqui o Palavra e Louvor. Até amanhã.